Gabriel Bortoleto realmente pode acabar entrando na equipe Red Bull de Fórmula 1? O que está rolando? Quais foram essas negociações que foram vistas em um dado momento do GP da China de Fórmula 1 e que tem tanta gente falando? É isso que a gente vai comentar nesse vídeo. Se Bortoleto pode mesmo acabar se tornando um piloto Red Bull de Fórmula 1, quais são os fatores que podem indicar isso, qual é a minha opinião sobre esse assunto, quais são as probabilidades, na minha opinião também. Vamos falar sobre tudo isso nesse vídeo. Se você já conhece esse canal, já deixa o seu like, se inscreve aqui embaixo e ativa o sininho para todas as notificações, porque você já sabe que a gente tem vídeo de qualidade trazendo análises muito bacanas para que você possa curtir a Fórmula 1 de um jeito mais inteirado e curtir também, claro, a jornada do nosso brasileiro na maior categoria do automobilismo mundial. Mas se você ainda não nos conhece, meu nome é Lucas Camargo, você está no canal Drive ID, que é o canal que fala com a identidade de quem realmente é apaixonado pelo esporte a motor. Aqui a gente vai falar sobre o Bortoleto no vídeo de hoje, de forma aprofundada e sobre a possibilidade dele entrar na Red Bull. Ao final do vídeo, se você gostar do conteúdo, deixe seu like, se inscreva e compartilha com alguém que você sabe que pode curtir esse conteúdo, porque isso ajuda demais a gente, mas faz isso só no final do vídeo, se você gostar mesmo desse vídeo aqui. Enfim, vamos começar a falar um pouquinho mais sobre Bortoleto e sobre por que existe a chance dele realmente acabar se tornando um piloto Red Bull. Aqui está a imagem do que aconteceu lá no GP da China de Fórmula 1. Quando a gente amplia aqui, a gente vê Gabriel Bortoleto e mais 4 pessoas. Essa aqui, aparentemente, é a assessora de mídia dele, né? Uma mulher que fica ali do lado dele, explicando o que ele pode falar, o que ele não pode, durante conferências de imprensa, por exemplo. Parece que é ela. Aqui é o Bortoleto, claramente. Aqui a gente já sabe, é o velho Ranzinza, o conselheiro da Red Bull, Helmut Marko. Mas o que mais nos impressiona são essas duas figuras aqui, tá? E eu vou falar já já disso. Quando as pessoas começaram a divulgar essa imagem aqui, o pessoal começou a zoar um pouco mais, falando o seguinte: Helmut Marko teve aquela polêmica, né, dizendo que o Bortoleto é um piloto B da Fórmula 1, enquanto Antonelli, Zak Hadjar, Liam Lawson são todos piloto A, né? E aqui muita gente zoando, falando que o Helmut Marko estava falando assim: não, Bortoleto, você tem que entender, depois desse resultado, você dando pau no Liam Lawson, no Isaac Hadjar, mesmo com a Sauber, o que eu queria dizer é que você é piloto B de Bortoleto e o Antonelli é piloto A de Antonelli. Enfim, esse é o meme que está rolando aí, mas eu achei engraçado. Mas no fim das contas, isso aqui pode significar mesmo uma negociação para o Bortoleto chegar à Red Bull? E se sim, por que eles estariam negociando? A Red Bull não está estruturada? Na verdade, você provavelmente está sabendo que o Liam Lawson vai trocar de lugar com o Yuki Tsunoda para o GP do Japão da próxima semana. Por que disso? Porque o resultado do Liam Lawson foi muito abaixo do esperado. Foi um resultado muito ruim. E o Tsunoda vai passar para a equipe Red Bull principal ao lado de Verstappen. O Liam Lawson vai cair para a equipe B. Só que existem rumores muito sérios que estão falando que o Colapinto, o argentino da Fórmula 1, né, que andou super bem no ano passado, poderia entrar no lugar também do Liam Lawson nas Racing Bulls. E assim o Lawson ficaria sem lugar na Fórmula 1. Entretanto, o Colapinto tem contrato com a Williams, que emprestou ele para a Alpine. Então ele tem contrato tanto com a Alpine quanto com a Williams. Ou seja, precisaria da aprovação das duas equipes para que ele fosse emprestado para Racing Bull, tá? O que parece que não é tão simples assim. Seria interessante, com certeza, até para a própria Alpine ter um piloto andando na Fórmula 1 adquirindo mais experiência. É possível? A gente não sabe. E aí que surge essa possibilidade, que é real. Outro piloto que não fosse o Colapinto entraria no lugar do Liam Lawson para tentar ali fazer alguma coisa com as Racing Bulls. E esse piloto poderia ser o Bortoleto. E é isso que estão falando sobre essa conversa.
tá? Lá no GP da China. Quem são esses dois aqui? Esse primeiro que vocês estão vendo, que está mais próximo dessa mureta vazada aqui, muitos estão falando que pode ser esse cara aqui, Albert Resclosa Cole, que é cofundador da A14 Management. Esse cara aqui, ele é basicamente o cara que é responsável pela negociação, pela maior parte das negociações aí, vamos dizer assim, de pilotos com as equipes da Fórmula 1, tá? Olha aqui, ó, contatos conquistados ao longo dos anos permitem que você coloque pilotos na equipe certa para cada fase. Ou seja, ele é um dos caras que fazem essa negociação para os pilotos da A14 Management, que é a empresa que faz essa administração da carreira de Bortoleto. Aqui nessa foto não está aparecendo tanto assim, mas pode ser, quem sabe. Mas essa aqui está aparecendo um pouquinho mais, parece. É mais difícil porque ele está de lado aqui e aqui ele está de frente. Mas dá para a gente pensar que talvez fosse ele mesmo, tá? E se for, tem grande chance de que seja vamos dizer assim, uma negociação mesmo. Já esse aqui parece muito ser o irmão do Bortoleto, que, se eu não me engano, o nome dele é Enzo Bortoleto, que também é um dos caras que cuidam aí da carreira do Bortoleto, tá? Se for isso, se for confirmado, é bem possível mesmo, tá, pessoal? Que o Bortoleto estivesse aí em uma reunião de negócios, tá? Muito possível. Tem outra foto, inclusive, pouca gente está mostrando essa outra foto, mas que não mostra nada além aqui dessa questão, que é essa aqui. É uma foto do mesmo lugar, mesmo ângulo, são só fotos sequenciais, tá? E mostra apenas essa mesma situação de um ângulo, de um momento um pouquinho diferenciado, tá? Agora, faria sentido o Bortoleto mudar de equipe nesse momento? Olha, talvez sim. A gente sabe que o Bortoleto tem uma amizade de muitos anos com o Max Verstappen, por incrível que pareça. Provavelmente, se ele fosse subir, ele não subiria diretamente para a Red Bull, ele subiria para as Racing Bulls, tá? Mas ele tem uma amizade muito grande com o Max Verstappen. Tanto é que o Verstappen disse, a princípio, quando o Bortoleto não conseguia nenhuma vaga na Fórmula 1, que se ele fosse chefe de equipe, ele contrataria o Bortoleto, tanto, claro, por conta do talento do piloto brasileiro, como também pela questão da amizade, eu imagino, né? Não tem jeito. Mas ele conhece o talento do Bortoleto. Quando a gente vai ver aqui, inclusive, ó, vou transicionar novamente aqui a tela, vou inclusive colocar áudio do desktop. A gente percebe aqui nessa notícia que vocês estão vendo aí, que o Bortoleto e o Verstappen são amigos. Eles chegaram a conversar lá no GP da Austrália, trocaram figurinhas a respeito de como fazer as coisas, qual pneu utilizar no início da corrida e tudo mais. Inclusive, olha aqui, tem vídeos dele andando juntos. Olha só, eles zoando. Olha só, o Max Verstappen pergunta, qual escolha, Gabe, escolha qual carro devemos penalizar. E aí, ele diz assim, posso escolher muitos números, gosto do número 1, que é o número do Verstappen. Então é uma zoeira aí, né? E o Verstappen diz, ó, eu sei onde você mora. Depois o Verstappen chama ele de Bubbles, que é um apelido aí que eles têm, um outro meme, enfim. E depois aqui, na premiação de melhor rookie do ano, melhor novato do ano, a gente tem aqui também o Max Verstappen entregando o prêmio para o Bortoleto. Olha só. Enfim, aí... Vamos lá. E aí o Verstappen entrega o prêmio ali pro Bortoleto, uma situação bem legal. Aqui o vídeo novamente deles andando ali no GP da Austrália, conversando, como ele deveria utilizar os pneus e, enfim, várias coisas. Já seria uma amizade, né? Uma porta de entrada possível para Red Bull. E quem sabe não é por isso mesmo que o Bortoleto talvez não esteja negociando, se ele estiver negociando, né?
Quem sabe não é um dedinho ali do Verstappen falando para a Red Bull, ó, esse é um cara importante, um cara rápido, um cara bom. Confio nele, algo nesse sentido. Talvez, quem sabe, até mesmo para substituir o Verstappen num futuro próximo, porque muito se fala sobre a possibilidade do Verstappen já sair da Red Bull no ano que vem ou no outro, né, e ir para Aston Martin ou quem sabe a Mercedes. Mas tem mais uma coisa. Quando a gente vê, por exemplo, notícias como essa, a Audi, que é a equipe do Bortoleto do ano que vem, tem chances dela não ficar na Fórmula 1 por conta da possibilidade do retorno dos motores V10. Então, eu vou falar sobre isso num vídeo, acredito que ele vai sair amanhã, mas a Audi realmente está pensando, se isso for concretizado, os motores V10 passarem a ser a nova regra da Fórmula 1 para 2026, a Audi talvez não fique na categoria. Ou ela venda a sua equipe, talvez ela venda uma boa parte para o estado do Catar, o que seria até uma boa, dependendo da situação. Talvez ela não produza apenas os motores, ela continue como equipe de Fórmula 1. E quem sabe, talvez ela realmente saia completamente da categoria. Com isso, ou vai rolar uma grande instabilidade, ou a equipe seja extinta. E aí o Bortoleto vai ficar sem assento, certo? Quem sabe não é alguma coisa assim, que esteja incentivando eles a pelo menos tentar negociar. A gente não sabe. Até as negociações são especulações. A gente sabe que existem possibilidades aqui. Essas possibilidades são reais? A gente não consegue afirmar. Mas a gente consegue afirmar que existe uma instabilidade dentro da Audi, isso é sem sombra de dúvida. A possibilidade, talvez, dela não continuar existindo na Fórmula 1 nos próximos anos. A gente sabe que existe uma amizade entre o Bortoleto e o Max Verstappen, e a gente tem imagens do Bortoleto conversando com o Helmut Marko, com uma equipe que estava ali com o brasileiro. Eu não acredito que seja uma boa opção para o Bortoleto ele se juntar à Red Bull. Por que disso? Porque, na minha opinião, a Red Bull hoje, pelo menos com o Max Verstappen, é uma equipe que é profissional em destruir segundo os companheiros de equipe do Verstappen. Tanto é que não sobrou nenhum até agora. Quando a gente viu o Albon na Red Bull, ele perdeu Gasly, Liam Lawson, Sérgio Pérez e tantos outros. O Kvyat também. Ninguém suporta a presença do Verstappen. O Verstappen destrói os companheiros de equipe dele, porque ele consegue levar o carro dele ao limite e os outros não. Talvez a entrada de Bortoleto, ainda mais um rookie, né, um novato aí na Fórmula 1, só vai acabar ferrando ele dentro da equipe, dentro da categoria. Seria interessante ele entrar para a equipe se ele pudesse ser, talvez, um primeiro piloto. Mas isso está longe de acontecer. Está longe de acontecer. Então, no fim das contas, não acredito que seja uma boa oportunidade nem ele entrar para as Racing Bulls. A Sauber hoje, contando com o fato e a possibilidade de nós termos uma Audi num futuro muito próximo, provavelmente, tirando Ferrari, Mercedes, McLaren, ela é a melhor opção para o Bortoleto, no médio e longo prazo. É a melhor opção para ele se tornar campeão mundial mais rápido, tá? Então, ou ele se tornaria primeiro piloto nessas três equipes, Ferrari, McLaren e Mercedes, e claro, da Red Bull também, 4 equipes, ou então é melhor ele continuar onde ele está. Que ele tem um companheiro de equipe que é bom, mas não é do mesmo nível que ele, e tem uma Audi que, se realmente entrar na Fórmula 1 com tudo, o que tudo indica que deve ser isso que vai acontecer, vai suportar o Bortoleto e vai dar a ele condições em um futuro próximo de disputar por vitórias, disputar por campeonatos mundiais. Então, não acredito que a entrada para a Red Bull seja positiva, mas essa é a minha opinião. Queria que você comentasse a sua aqui embaixo também. Se você ainda não segue o canal, deixa sua inscrição aqui embaixo, ativa o sininho para todas as notificações, deixa o seu like também, para que a gente possa levar esse conteúdo para mais pessoas e compartilhe com um amigo seu que precisa saber sobre a possibilidade
do Bortoleto realmente chegar à Red Bull. Não esquece, compartilha, porque aqui no Drive ID é o canal que fala com a identidade de quem realmente é apaixonado pelo esporte a motor.